AudioJungle. Saúdo a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. É com muita alegria que mais uma vez aqui estamos para falar, para estudar e meditar um pouco nas lições de Escola Sabatina. E é com muito prazer, meu irmão, que eu te recebo neste canal, para que você está sempre bem antenado em todos os estudos, em todos os louvores, em todas as áreas para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Neste canal você vai encontrar de tudo um pouco de estudo bíblico, um pouco de louvor, cultos e pregações. Meu irmão, esse canal que seja a sua casa. Aqui, mais uma vez, vamos estudar um pouco dessas lições de Escola Sabatina que sempre estamos estudando a todas as semanas. E é uma honra tê-los novamente aqui para juntos meditarmos. Irmãos, nesta oportunidade, eu quero agora, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês que está sempre aqui conosco, ouvindo os hinos, ouvindo esses estudos, e que esse trabalho, irmão, seja para a honra e glória do Senhor. E que Deus, Ele possa estar te abençoando mais e mais, para que esse canal possa crescer. E aqui, a palavra do Senhor, a palavra de verdade, possa chegar a vários lares distintos. Que seja tudo isso para o nome de nosso Deus. Irmãos, mais uma vez eu convido a vocês que aqui estão mais uma vez, a curtir esse canal, a se inscrever. Também peço a vocês que comentem aqui no nosso canal do YouTube, nos nossos comentários, o que vocês acham dessas transmissões que estamos fazendo, dessas gravações, quais são as suas ideias, dê-nos as suas ideias, as suas críticas, para que possamos estar melhorando e cada vez estarmos crescendo mutuamente. Quero contar com a ajuda de vocês nesse sentido, tá bom? E desde já eu quero sempre pedir a presença de vocês em todas as nossas programações. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Agora, neste momento, eu quero convidar você que aí está a fazermos uma oração ao nosso Deus. E que nosso Deus possa trazer aqui o Espírito Santo para ficar conosco e assim ser o nosso coração preparado para estudar essas palavras. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para estudar um pouco das lições de Escola Sabatina. Que esse trabalho, Senhor, que esse estudo seja para a Tua honra e Tua glória. Abençoa, Pai, a minha pessoa que aqui está à frente, tanto as pessoas que estão por detrás das câmeras preparando todas as coisas para esse trabalho e também os nossos ouvintes, os nossos internautas. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, onde quer que estejam, e o desejo de ser missionários voluntários possa tocar no coração de cada um deles e que eles possam compartilhar esse trabalho. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Agora sim, vamos continuar ao estudo dessa lição que está mais uma vez maravilhosa, com grandes ensinamentos, que vai servir não só para um momento que estamos passando, mas para muitas coisas que ainda virão. E você vai se situar justamente no que estamos falando de acordo com essa lição. A lição de hoje é a lição de número 19 do sábado 9 de maio, que tem como título Reconstrução, Vigilância e Defesa. Aqui a gente vai falar, irmãos, do terceiro decreto que foi dado, que vai falar um pouco aí da ordem expressa para toda a reconstrução de Jerusalém, feita aí no ano 457 pelo rei, até então aí o rei Artaxerxes. E esse é um dos decretos que vale muito para muitos ensinamentos, para muitas profecias que uma hora iremos estudar, por exemplo, como a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que tem como data de início a partir desse decreto de Artaxerxes, tá bem? Isso vai ser assunto para um outro momento, mas que possamos estar aí atentos a essa data. E que seja esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Vamos lá! Reconstrução e vigilância, como eu já falei, vai ser a reconstrução não só agora do templo, não só a reedificação do templo,
mas sim de toda a Jerusalém, a reconstrução dos muros e todas as coisas envolvidas para que Jerusalém se tornasse aí uma nação, Israel se tornasse uma nação novamente. E é nisso que vamos focar. E neste momento, para darmos um apoio nessa introdução, eu vou convidar aí o nosso pastor Wesley Gomes para dar uma introdução aqui e falar um pouco dessa introdução dessa lição. Vamos lá, irmãos. Eu convido agora o pastor Wesley para nos ajudar. Olá, irmão Wilton, que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Muito obrigado novamente pela oportunidade em participar aqui desse estudo da lição da Escola Sabatina. E também gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo aí com a graça e a paz de nosso Deus. É sempre um prazer poder colaborar com o estudo desta lição. A lição desta semana, ela traz a continuação do que nós estamos estudando com relação à reconstrução de Jerusalém. Nós já passamos por duas etapas desta reconstrução. A primeira etapa com Zorobabel, passamos uma segunda etapa com Esdras e agora nós entramos em uma terceira etapa. E nessa terceira etapa surge ou vem para a história bíblica Neemias. Neemias, como nós já conhecemos, ele era ali um funcionário do rei e ele teve um grande desejo, por conta de tudo que estava passando em Jerusalém, de vir a Jerusalém. Pois bem, nessa terceira parte da reconstrução de Jerusalém, nós encontramos também agora, no contexto, um outro decreto. Já tivemos um primeiro decreto que foi por Ciro, um segundo decreto que foi ratificado por Dario, e temos agora um terceiro decreto, que é justamente o terceiro decreto, que é mais completo, abrangendo aquilo que dizia a profecia com relação a esse momento, que foi o decreto de Artaxerxes, que foi aí emitido no ano 457 a.C. Jesus. Esse decreto ele é muito importante, ele é essencial para o cumprimento da profecia. E o que iria acontecer a partir de então, a restauração e reconstrução de Jerusalém também seria muito importante. Aqui nós devemos estar atentos, porque com certeza Satanás, tendo conhecimento disto também, né, desta profecia, iria fazer de tudo para que essa restauração e essa reconstrução, conforme estava profetizado, não pudesse se cumprir, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceria, porque a profecia fora dada e ela deveria ter o seu cumprimento. Nós encontramos que quando Neemias regressa a Jerusalém, era necessário primeiro um trabalho de reaproximação com os líderes que ali estavam e com todo o povo que estavam desanimados, haviam sido desanimados, apesar de continuarem a realizar os seus trabalhos de reconstrução. O povo se encontrava numa situação muito triste, e também a cidade, com certeza. Quando Neemias chega, então, ele teve o trabalho agora de ter que reunir e unir todo o povo. E é justamente isso que nós encontramos na nossa nota de introdução. E a nota de introdução mostra aquilo que mostra o panorama de nossa lição no geral. Por quê? Quando Neemias ele consegue, então, unir o povo, a nota diz que o povo ele, então, se tornou um só coração. Ou seja, isso quer dizer que eles tinham um único propósito. E qual era o propósito? Era a reconstrução do muro. Fala que eles tinham uma só alma. Apesar de estarem organizados em diversos pequenos grupos, em diversos lugares do muro, eles tinham uma só alma, ou seja, eles estavam realmente imbuídos em realizar aquela reconstrução, em cumprir com a parte que cabia a cada grupo realizar. E o mais interessante disso, que esta união fez com que aquele espetáculo, ou seja, aquele trabalho em grupo, de um só coração e uma só alma, aquela reconstrução, fosse algo agradável para Deus e também para os anjos. Com certeza, aqui nós já temos uma grande lição para nós, de que quando o povo de Deus ele trabalha assim, com um só coração, com uma só alma, tendo um só objetivo, e estão imbuídos em alcançar aquele objetivo, aquilo agrada a Deus. Aquilo também alegra os anjos. E realmente isso é o que nós podemos perceber na nota. E isso nós vamos perceber no decorrer de nossa lição.
Porque apesar de todas as dificuldades que poderiam vir, o povo ele se manteve realmente ali preocupado em cumprir com o objetivo que era a reconstrução do muro, apesar das tentativas dos inimigos de fazer com que eles desistissem. Mas quem seriam estes inimigos? Muito obrigado, pastor Wesley, pelo teu aporte, por estar nos ajudando mais uma vez aqui nesse canal. Seja sempre bem-vindo. Esse canal aqui, afinal de contas, foi por tanto tempo dirigido por você e vai ser sempre uma honra tê-lo aqui para nos ajudar a compreender mais as palavras do Senhor. E aqui, irmãos, vocês acabaram de ver, né, esse grande aporte aí do pastor Wesley. Nesses ensinamentos é o que estaremos aprendendo sobre esta lição. Então é uma introdução muito interessante, a qual vai servir para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Amém? E o primeiro subtítulo dessa lição diz dessa maneira: mais ataques, inimigos e confiança em Deus. E a primeira pergunta diz desta maneira: quem estava furioso quando a construção das muralhas da cidade começou a avançar, sob o comando de Neemias? O que podemos perceber nos ataques verbais dos inimigos? Para nos ajudar ainda com essa pergunta, eu ainda vou estar chamando aí o pastor Wesley, para ele complementar, além da introdução, essa primeira resposta. Pastor Wesley, continue, por favor. Os inimigos são os mesmos de sempre. Quando nós vamos à primeira pergunta, é interessante que ali fala que Satanás ele utilizaria os seus instrumentos para poder fazer com que o povo pudesse desistir. E quem eram os instrumentos nessa ocasião de Satanás para desencorajar o povo? De acordo com a nota, era Sanbalá, Tobias e Gesem. Esses três homens, eles eram os instrumentos ali trabalhando para Satanás. E nós encontramos ali em Neemias capítulo 4, já na primeira pergunta, que este Sanbalá, ele ficou furioso quando percebeu que o muro estava sendo reconstruído. Voltando ao capítulo 2 de Neemias, quando Neemias estava chegando em Jerusalém, Sanbalá ele já ficou com um pé atrás, vamos dizer assim. Quem é esse que está chegando com essa comitiva e toda essa gente? Algo vai acontecer aqui. Ali ele já ficou muito preocupado. Então, quando ele percebe que realmente Neemias veio para fazer a reconstrução do muro, ele então se ardeu em ira. Ele ficou indignado por conta daquilo que estava sendo feito. Então ele começa a utilizar uma estratégia para poder fazer com que o povo possa não continuar a fazer o trabalho, ou seja, desencorajar o povo. O que ele começa a fazer? A minimizar a importância do trabalho. Ele começa a ridicularizar o trabalho que estava sendo feito. Ele começa a dizer, quem são esses judeus, esses fracos judeus? Não são nada. O que eles vão fazer? Vão conseguir reedificar esses montões de pedras que foram queimados? Então ele trata de uma maneira aberta, fazer com que as pessoas se sintam, é verdade, poxa, quem somos nós? Estamos aqui tudo caído, destruído. Sabe, essa é uma estratégia que Satanás utiliza recorridas vezes para fazer com que o povo de Deus não alcance seus objetivos. Ele sempre vai tratar de minimizar a importância do que está sendo feito, dizendo, você não tem importância nenhuma, não faz, você não vai conseguir fazer, você é fraco, isso, outro. Isso é uma artimanha de Satanás. E por outro lado, Tobias também entra na mesma linha de Sanbalá. E ele começa a dizer, não, pode reconstruir, se reconstruir vai vir uma raposinha qualquer aí e vai derrubar esse muro. Ou seja, dizendo que o muro não iria ter a força suficiente para suportar esse pequeno animal. Então, minimizar a importância do trabalho que estava sendo realizado foi a primeira ferramenta que utilizou Satanás para desencorajar o povo. Sanbalá, ele era ali um governador em Samaria. Tobias era um funcionário elevado também, ali dos amonitas, e eles tinham o respaldo de um exército, porque fala ali que esse Sanbalá começou a falar diante do exército, né? E com isso ele tinha também o poder realmente para dizer isso. Aqui nós devemos entender um transfundo, irmãos, muito importante que eu disse a princípio. Aqui estava em jogo o cumprimento de uma profecia.
No ano 457 teve início uma determinada profecia, a de Daniel 8,14. E em um determinado período de 49 anos, do ano 457 até o ano 408, deveria se cumprir algo relacionado com essa profecia. E isso que deveria se cumprir era a reconstrução e restauração de Jerusalém. 7 semanas estavam determinadas para isso. Satanás, com certeza, tinha conhecimento dessa profecia e iria fazer de tudo para que ela não pudesse se cumprir. E aqui na primeira pergunta nós vimos que ele começou a dar esse espaço. Já desde antes das edições passadas nós percebemos que ele veio trabalhando para impedir que isso pudesse ter cumprimento. Que Deus possa nos abençoar e que possamos estar unidos em coração, com um só coração, com uma mesma alma, realizando os trabalhos que nós temos que fazer hoje em dia, para que isso possa ser agradável também diante de Deus e diante dos anjos. Muito obrigado, pastor Wesley, por ter cumprimentado aí, por ter nos ajudado mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre, a você, a família, a todos os irmãos aí de Juiz de Fora. Que Deus os abençoe sempre. E aqui, irmãos, vimos aí essa resposta do pastor Wesley, sem precedência aí para fazermos mais comentário quanto a isso, pois está todo devidamente correspondendo à pergunta que nós necessitávamos entender. Amém? Vamos partir agora à segunda pergunta. A segunda pergunta diz assim: como respondeu Neemias à zombaria dos inimigos? Aqui, irmãos, vocês já perceberam, né? Que mesmo aí Neemias tentando fazer o trabalho, fazer o trabalho do Senhor, engajado aí em fazer a obra, sempre iam ter inimigos. Esses inimigos estavam zombando de muita forma contra Neemias, querendo fazer com que ele desistisse do trabalho, fazendo com que ele se irasse, ou que ele desse alguma resposta que fosse contra aquelas todas tentações. E o que foi que Neemias fez? Neemias foi um homem sábio, ao qual nós, irmãos, devemos estar sendo. O que devemos estar fazendo em momentos de dificuldades, quando formos tentados? Olha o que Neemias fez. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Neemias, em nenhum momento, ele foi lá de frente com essas pessoas que estavam zombando. Ele foi ao nosso Deus. Ele buscou ao Senhor e entregou nas mãos do Senhor para que a justiça viesse de Deus, a cobrança viesse do Senhor. Olha, irmãos, que interessante o que nós devemos estar aprendendo. E diz mais, olha o que diz aqui, testemunhos para a igreja. Mas o povo tinha a ordem de não meter-se em contenda com seus inimigos e não responder-lhes nenhuma palavra, para que lhe não fosse dada nenhuma vantagem de palavras. Irmãos, quando você é tentado por alguém, nós, como seres humanos, sempre dizemos, a carne é fraca, né? Meu sangue não é de barata. Quando eu ouço alguma coisa, quando alguém pisa no meu calo, eu já retruco. E as Escrituras ensinam dessa maneira? Eu acredito que não. E essa lição, meu irmão, quer te mostrar, quer te ensinar o que devemos estar fazendo. Não é retrucando com as pessoas que iremos resolver a situação. Sabe por quê? Porque você é cristão. Porque nós temos aqui a incumbência de fazer a vontade de Deus. Neemias deixou isso claro para nós. Você pode dizer, mas eu não consigo, é muito difícil. Ninguém falou que era fácil. Eu te digo que não foi fácil também para Neemias. Mas ele perseverou fazendo a vontade do Senhor e foi vencedor. E esse é o conselho que a palavra do Senhor tem para nós. E olha só o que Neemias fez. Diz aqui, continuando, né? Neemias orou. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça. Dificuldades, irmãos, nós iremos ter. Mas eu te digo, irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor.
Vamos fazer como diz. Vamos deixar que falem de nós, mas que não retrucamos. Possamos defender a verdade. Sim, vamos defender a verdade da palavra do Senhor. Mas quando vierem com ofensas, não use vãs palavras. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Que Deus nos abençoe para isso, meu irmão. Amém? Vamos agora à terceira pergunta dessa lição, que diz assim: além dos comentários negativos, de que outra maneira os inimigos do povo de Deus tentaram impedir que se terminasse a obra? Para essa pergunta eu vou convidar uma irmã ali da Bahia, a irmã Marinês, para nos ajudar com essa resposta. É contigo, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Agradeço a oportunidade, fico feliz de participar desta lição. E me toca a pergunta de número 3, que diz: além dos comentários negativos, de que outra maneira os inimigos do povo de Deus tentaram impedir que se terminasse a obra? Nós sabemos que o inimigo, Satanás, ele não brinca e ele não dorme. Ele usa as pessoas para realizar seu trabalho. Quando ele percebe que alguém ou grupo está empenhado em fazer uma obra para Deus e realizando esse trabalho com sucesso, ele fica mais furioso. Busca todos os meios para impedir. Aqui nos é apresentado o caso de Neemias. A obra estava avançando e, na verdade, não podia parar. Então, o espírito de ódio e oposição começa a trabalhar naquelas pessoas usadas pelo inimigo e une-se. Todos nós sabemos que na união há força e o inimigo sabe muito bem disso. Uniram-se para guerrear contra Jerusalém, para fazer que os que estavam realizando a obra se desviassem do seu objetivo. O mesmo Espírito trabalha em nossos dias. A serva do Senhor, ela nos instrui o seguinte: nesse caso, o espírito de ódio e oposição contra os hebreus formou o traço de união, criando muita simpatia entre diversas corporações de homens que, de outro modo, poderia guerrear uns aos outros. Isto ilustra bem o que frequentemente testemunhamos em nossos dias, na união existente entre homens de diferentes denominações para se oporem à verdade presente. Homens cuja ligação única parece ser aquilo que é de natureza satânica, manifestando o argumento e o ódio contra o remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, vimos aqui que Satanás, ele procura derrotar a causa de Deus, mas Deus é mais poderoso. O que nós devemos fazer? Unir-se a Deus, buscando o seu espírito, buscando força do alto e assim procurando realizar a obra que o Senhor tenha colocado em nossas mãos para fazer. E precisamos buscar do Senhor sempre o seu espírito e força. Que o Senhor nos ajude para isso e nos dê discernimento. Conhecer a obra de Satanás e desviar da mesma. Que o Senhor nos ajude. Essa é a minha oração, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmã Marinês, pelo teu aporte. Que Deus te abençoe bastante. Seja bem-vinda sempre nesse canal. E lembranças aí aos nossos irmãos aí de Placas, Bahia, Iramaia, né? Todos os nossos irmãos, que Deus os abençoe sempre. Aí vemos, meus irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos estar compreendendo essa lição. Eu quero deixar uma parte aqui dessa nota, dessa pergunta para nós. E olhem só como o inimigo ele é astuto. Até pessoas que são inimigos, quando o inimigo quer, ele junta essas pessoas. Vocês viram que tinha povos de vários lugares, como disse, né? E diz aqui os adonitas, os amonitas, todas essas pessoas que eram inimigos, guiadas por Satanás, se tornam amigos para ir contra a vontade do Senhor. E esses fizeram uma aliança para que neles tivessem paz e isso contra a vontade de Deus. Irmãos, ainda iremos passar por muito. Você sabe que estamos no tempo do fim. E o tempo do fim já começou. E você sabe que terão perseguições contra o povo de Deus. Essas pessoas, irmãos, que são de várias igrejas, principalmente guardadores adventistas do primeiro dia da semana, irão fazer as suas reuniões e irão juntar de todos os lugares igrejas de várias denominações para irem contra aqueles que são dos adventistas do sétimo dia. Do sétimo dia do Senhor. Meus irmãos, assim como foi no passado que fizeram aliança para ir contra a vontade do Senhor, assim também sabemos que será no tempo do fim. Por isso que é importante estarmos atentos a esses estudos, para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos agora ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: trabalho diurno e noturno, vigilância e defesa. A quarta pergunta diz dessa maneira: que outras resistências e ataques encontraram os corajosos construtores, além das medidas defensivas postas em prática, em quem confiou Neemias? Vamos lá, irmãos, e para nos ajudar com essa pergunta, eu convido aí aqui de Belo Horizonte, a irmã Nayara Duarte, para nos ajudar. Irmã Nayara Duarte, seja bem-vinda. Bom, construir não é a atividade mais fácil de se fazer. Sabemos que nós não erguemos uma casa, um muro de um dia para o outro, né? Então, sabemos que já é uma atividade um pouco trabalhosa, digamos assim. Mas, além desses trabalhos que eles já tinham de reconstruir, algumas resistências e oposições apareceram. O interessante observar é que algumas dessas oposições vieram do próprio meio, né, de seus próprios irmãos. Diz aqui a notinha que alguns dos líderes entre os judeus, tornando-se descontentes, procuravam desencorajá-lo, exagerando as dificuldades pertinentes ao empreendimento. Então, além dessas pessoas, né, que estavam desencorajando a obra, havia também os inimigos declarados, que eles estavam fazendo um plano para atacarem aquele povo, quando eles estivessem trabalhando, indo atacando eles, matar todos aquele povo. Só que Neemias, né, um homem de Deus, ele orou a Deus e confiou de que Deus o poderia livrar. E diz aqui: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles. Diz aqui que Neemias não orou sozinho. Ele e mais algumas outras pessoas, diz aqui que oraram a Deus. Mas além de orar, eles também fizeram uma guarda contra os inimigos. Então é interessante observar que a oração individual ela tem muito poder, mas uma oração em conjunto também tem grande poder.
E além da oração, eles também fizeram um plano para se protegerem e também para vigiar, para que os inimigos não executassem o desejo deles de invadir a obra e matar as pessoas que estavam ali trabalhando. Só uma dica para nós nesta lição é que muitas das vezes, ao executar algumas tarefas que não são para nós, e sim para Deus, havemos de enfrentar oposições. Nem todos vão concordar conosco, né? Até mesmo porque somos um grupo, né? uma irmandade, cada um tem pensamento diferente. Porém, quando surgirem as críticas e as oposições, que possamos fazer disso combustível para seguir em frente. Há aqueles que, diante de uma crítica, de uma oposição, estacionam-se e não vão nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Nós vamos ser diferentes. Se a obra é realmente para Deus, se os resultados são benéficos, se a gente está fazendo de coração e for em especial para o nosso Deus, que usemos as críticas e as oposições para seguir em frente e dar o nosso melhor. Então está aí um exemplo, né, para que nós venhamos seguir. E que o Senhor nos abençoe, porque oposições sempre vão haver, mas o importante é que não venhamos a ficar estacionados e seguir sempre em frente, fazendo aquilo que agrada a Deus. Muito obrigado, irmã Nayara, que Deus te abençoe. Lembranças aí a toda a família também. E quem sabe aí, e oremos ao Senhor, né, para que essa pandemia possa passar, para que possam nos reunir aqui novamente na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe para isso. E aí, irmãos, vimos aí essa resposta da irmã Nayara, qual lucida aí a pergunta que fizemos ao início. Que outras resistências tiveram aí, Neemias? Que outros problemas tiveram que encontrar além dos inimigos de fora? Os inimigos que estavam dentro do povo. Essas pessoas estavam desencorajando, colocando. Se tivesse um perigo, eles estavam aumentando 10 vezes mais, dizendo que seria impossível vencer todas as coisas. Meus irmãos, eles estavam passando por descorajamento. E você, meu irmão, quantas vezes nós já fomos desencorajados por estar seguindo a fé, por estar seguindo a vontade de Deus? Na sua família já teve alguma coisa assim? Na sua irmandade, dentro da igreja? Meu irmão, passamos por situações adversas hoje. E se olharmos, irmãos, a história do passado, é como se tudo estivesse se repetindo nesses dias. Que possamos confiar no Senhor. Deus é a nossa fortaleza e é nele que devemos confiar. Amém? Muito obrigado. Vamos lá, irmãos. Agora aqui a pergunta que diz assim: que medidas tiveram que tomar as pessoas para manter a construção? Explique como sabe os meios de defesa que utilizaram se aplicam hoje à Igreja de Deus, à medida que avança contra os poderes das trevas. Então vamos ver aqui. Quem vai responder essa pergunta vai ser a minha pessoa também. E vamos entender aqui que medidas teve que tomar aí para que a construção continuasse. Devemos ser astutos, irmãos. Devemos também usar a cabeça, usar as oportunidades para a pregação do Evangelho. Como estamos fazendo aqui? Estamos retidos em nossas casas? Mas não é por isso que não estamos estudando a palavra de Deus. Estamos estudando. E que esses estudos, irmãos, sejam para o Senhor. Nós estamos em pandemia, mas estamos ouvindo a palavra do Senhor. Não podemos ir à igreja, mas estamos ouvindo as pregações. Não podemos ir louvar, mas estamos louvando o nosso Deus. Possamos aproveitar essas oportunidades. E que medidas foi que teve que tomar o povo do Senhor nesse instante? De perseguição. Olha só o que teve que fazer Neemias. Ao lado de Neemias, na hora da pregação da palavra,
Ele não, da pregação da palavra, não, desculpe, na construção do templo, enquanto as pessoas estavam trabalhando, sempre tinha alguém para estar atento, vigiando. Enquanto um estava com a mão na massa trabalhando, o outro estava com a mão à espada. Neemias, ele colocou vigias, trombeteiros, como fala ali, né? Para que eles ficassem atentos a qualquer invasão dos inimigos, para que eles pudessem construir, mas também pudessem se defender. Eles estavam aí atentos e com o desejo de fazer a obra do Senhor, e nada os iria impedir, porque eles sabiam que esse trabalho era sagrado. A reconstrução disso aí era para o Senhor, meu irmão. Assim como eu e você também temos um grande trabalho hoje, que é pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes queremos ficar mole, sem desejo de fazer isso, mas lembre-se, irmãos, que nossos irmãos na fé fizeram esse trabalho sobre ameaças e eles não desistiram, que você também não venha desistir. Eles estavam passando por perseguições, muitos estavam contra eles, mas eles estavam dispostos a completar o trabalho do Senhor, assim como eu e você deve estar. Ao lado de Neemias ficavam trombeteiros e nos diferentes pontos do muro foram estacionados sacerdotes portando trombetas sagradas. Eu e você, meu irmão, devemos estar atentos também. Devemos estar com as nossas Bíblias, apostos, para qualquer oportunidade defendermos a palavra de Deus, para qualquer oportunidade levarmos a palavra de Deus. Isso é uma bênção que eu e você temos. Assim como foi no tempo de Neemias. Eles tiveram que tomar decisões. Neemias também, quando eles estavam trabalhando para reconstruir o muro, havia muitos judeus que moravam fora desses muros. E o que foi que fez Neemias? Trouxe essas pessoas de fora para morar dentro dos muros que ali estavam sendo construídos. Mas não só trouxe as pessoas, os judeus, trouxe também os seus servos, para que seus servos ajudassem e ficassem de vigia. Enquanto um estava trabalhando, o outro estava vigiando. Enquanto um estava fazendo algo, o outro estava carregando água. Estava abastecendo todas as coisas. E ali, morando agora dentro da cidade que estava sendo reconstruída, não tinha perigo de eles, quando terminasse o trabalho, voltassem para casa e serem surpreendidos pelos inimigos. Então essa foi uma estratégia também. E é isso que nós devemos estar atentos. Ficar atentos a todas as oportunidades. E aqui na segunda parte diz assim: explique como os sábios meios de defesa que utilizaram se aplica hoje à Igreja de Deus, à medida que avança contra os poderes das trevas. Irmãos, sabe o que nós devemos estar fazendo? E é de suma importância estarmos vigiando, estarmos orando, estarmos louvando ao Senhor. Diz que tem o ditado que a gente deve dormir com o olho aberto e o outro fechado. Por que isso? Porque muitos assaltos virão, irmãos. Muitas tentações virão sobre nós. Mas que possamos estar atentos, para que não venhamos cair nas armadilhas do inimigo. Amém? Esse é o meu desejo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe para isso. E agora vamos seguir ao estudo na nossa lição e vamos direto à pergunta 6. A pergunta 6 diz assim: como se defenderam Neemias e o povo ante os ataques, especialmente em lugares isolados? Como estavam unidos e comprometidos os que lutaram por eles? Quem estará com o povo até em lugares isolados em nossos dias, já que também trabalham unidos incansavelmente para construir e fortalecer o reino espiritual de Deus? Para nos ajudar com essa pergunta, eu convido aí o nosso irmão Sandiel Andrade Maravilha, ali de São Paulo, para nos ajudar. Irmão Sandiel, é contigo, irmão. Obrigado muito pela oportunidade. Na pergunta 6 onde estamos, nós já conseguimos analisar algumas estratégias que utilizaram aí os inimigos contra o povo de Judá. Estratégia de ataque, e olhamos também algumas estratégias que o povo de Judá utilizaram para se defender. Mas aqui na sexta pergunta, vamos analisar com calma como o povo estava se defendendo dos ataques nos lugares isolados. Porque se analisamos o muro ali era grande, aquele muro de construção,
era um lugar imenso e estava sendo construído. E posteriormente, cada pessoa, cada grupo estava em um determinado local para construir o muro. Então, eles ficavam em lugares isolados, separados. E quando você está isolado, quando você está separado, quando você não está em um grande grupo, e você está em um ataque inimigo, aí vemos o perigo que tem. Então, aqui a pergunta vai questionar como se defender, então, Neemias e o povo diante desses ataques das pessoas que estavam isoladas. E aqui vai falar algumas estratégias que utilizaram pelo povo de Deus. Porque o povo de Deus, meus filhos e irmãos, deve ser formado por pessoas que têm fé, deve ser formado por pessoas que confiam no Senhor, mas deve ser formado também por pessoas que são sábias, pessoas que sabem como analisar a situação e sair dela. E a sabedoria, ela vem de Deus. Então vamos ver aqui algumas das estratégias. Primeiramente, os edificadores, segundo Neemias 4, 18 e 20, os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava. Naqueles momentos que os edificadores estavam construindo, então, um muro, cada um deles, eles carregavam nos seus ombros uma espada. Por quê? Sabendo que se um inimigo chegasse naquele momento, eles já estavam preparados, então, para tirar a espada e guerrear. Essa era uma das estratégias que utilizavam, então, o povo de Deus para estar preparado para se defender de qualquer ataque. O povo de Deus, o povo de Judá naquela época, ele vivia preparado. Uma mão estava ali construindo, e com outra mão se defendendo, preparado para se defender com a espada. Essa era uma das estratégias. Então, em todos os momentos eles estavam atentos, em todos os momentos eles estavam preparados. Diz que até no momento de dormir eles estavam preparados, dormiam junto com as suas espadas, para já estar preparado para qualquer ataque. Essa era uma das estratégias. E a outra estratégia está na continuação e diz assim: e o que tocava a trombeta estava junto comigo. Naquele momento, eles estavam juntos, unidos, e com uma estratégia também inteligente. Em cima do muro, em lugares estratégicos, ficavam pessoas observando. Logicamente, em cima do muro eles tinham uma visão longa, uma visão que conseguia enxergar mais longe do que as pessoas que estavam ali embaixo. E se por acaso uma pessoa que estava em cima do muro enxergasse um movimento estranho, enxergasse um inimigo chegando, ele era responsável de avisar e de tocar a trombeta. E naquele momento, Neemias estava do lado de uma pessoa que tocava a trombeta. Se uma pessoa tocasse a trombeta, todos tinham que se reunir onde aquela pessoa estava tocando a trombeta, para coordenar, então, um ataque em união. Aí vemos como trabalhava o povo de Deus, já respondemos também a segunda parte da pergunta, como estavam unidos e comprometidos. Esse comprometimento que tinha o povo de Deus para se defender, para se defender dos ataques que os inimigos faziam contra ele. Essa união é o que devemos aprender hoje. Muitas pessoas estão separadas, muitas pessoas vivem cada um na sua vida, cada um com seus problemas, mas temos que saber que quando estamos unidos, quando estamos comprometidos em união, as coisas serão mais fáceis. Então, essas duas estratégias temos que trazer também para o dia de hoje. E respondendo já a terceira parte da pergunta: quem estará com o povo de Deus até em lugares isolados em nossos dias? Trazendo para os nossos dias, hoje o povo de Deus sofre também ataques de Satanás. Satanás está atacando o seu povo. Satanás quer ver a destruição do seu povo. E o povo de Deus tem que se livrar desses ataques. E aqui são as estratégias. Primeiramente, você deve estar preparado, você deve estar atento para em qualquer momento que o inimigo te atacar, você saber se defender. Aí o povo, em uma mão ele está trabalhando, e na outra mão ele tinha espada. Meus queridos irmãos, você deve trabalhar, você deve lutar, mas sempre na sua mão, sempre ao seu lado, você tem que ter a preparação da espada da verdade, que é a palavra de Deus. E quando o inimigo te ataca, no momento em que o inimigo deu ataque contra você, você se defenderá com a espada da verdade, que é a espada da palavra de Deus. Quando você está junto com essa espada, preparado, você sempre está estudando a palavra de Deus, não tem nenhum ataque que Satanás possa te fazer que vai te derrubar. Então, com uma mão você trabalha e com outra mão você se defende com a espada da verdade. E a outra estratégia é estar unidos, estar juntos com os irmãos. Se você vê um irmão passando necessidade, se você vê um irmão necessitando de ajuda, se você vê um irmão que está precisando talvez de ser levantado, de ser fortalecido, você deve ir lá avisá-lo, você deve ir lá ajudá-lo com toda a mansidão que fala a Bíblia. Mas a nossa maior firmeza, a nossa maior segurança está no final do versículo. O nosso Deus pelejará por nós. Por mais talvez que tenhamos conhecimento, por mais que estejamos unidos, mas o que vai dar liberdade para o seu povo, o que vai lutar lá o seu povo, é o nosso Deus. Então, o Deus que está
estava do lado do povo de Judá, é o Deus que está do seu lado agora se você está em momento de dificuldade. Seja fiel, seja atento, trabalhe para o Senhor. Estude sempre essa palavra, a palavra de Deus, que será a sua arma contra Satanás. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Sandiel. Que Deus te abençoe. É muito bom vê-lo aqui, esses jovens sempre nos ajudando. Que Deus te abençoe e quem sabe aí o irmão possa nos ajudar mais e mais nesse canal. Estamos tendo ideias. Já é um spoiler aqui para as pessoas. Em breve teremos mais um programa nesse canal, irmãos. E eu digo, já adianto para vocês, será uma bênção. Será de enriquecimento espiritual. E o nosso irmão Sandiel pode ser esse rapaz que está na frente desse trabalho. Ele já está atrás pelas câmeras, né? Mas agora ele vai estar nos ajudando mais e mais. Então aguardem, em breve teremos mais novidades. Amém? Seja para o Senhor. E aqui a gente viu a resposta do irmão Sandiel. Que Deus o abençoe. E agora vamos à última pergunta dessa lição, que tem o terceiro subtítulo dizendo assim: o maior compromisso e esforço possível. A sétima pergunta diz dessa maneira: que medidas extremas de defesa foram necessárias para avançar na obra do Senhor nos tempos de Neemias? O que acontece quando o povo de Deus enfrenta situações e obstáculos similares atualmente? Para ajudar com essa pergunta, vamos aí ao sul, mais ao sul, na República de Curitiba, como diz aí a nossa irmã Valentina, para vermos a resposta com nossa irmã Edilene. Irmã Edilene, é contigo. Que a graça e a paz de Deus seja com os irmãos. Sétima pergunta: que medidas extremas de defesas foram necessárias para avançar na obra do Senhor nos tempos de Neemias? O que acontece quando o povo de Deus enfrenta situações e obstáculos similares atualmente? Em Neemias 4, 21 ao 23, diz assim: assim trabalhamos na obra, e metade deles tinham lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com teu servo fique em Jerusalém, para que dia e de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, e nem meus irmãos, nem meus servos, nem homens da guarda que me seguiam, chegávamos com nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Então, a medida que Neemias pediu foi para que esses homens ficassem em Jerusalém. Porque quando entardecia, eles voltavam para suas casas e suas vilas para poder dormir. E no dia seguinte, eles voltavam de novo para a obra. Mas Neemias viu que era necessário que eles ficassem em Jerusalém para poder proteger a obra. Assim como Neemias cumpriu o seu propósito, assim nós também devemos cumprir. E na notinha, na última parte, diz assim: em cada crise o seu povo pode confiar e declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, irmã Edilene, pela tua participação pela primeira vez nesse canal, né? Respondendo essas lições. Que seja a primeira de várias, que Deus nos abençoe mais e mais, que possamos estar aí contando uns com os outros. Amém? Que seja para o Senhor. E aqui eu gostaria de ressaltar um pouco dessa nota. Essa nota é muito importante, principalmente para os tempos em que vivemos. O que devemos estar fazendo? Diz assim: em meio a grande desencorajamento, Neemias fez de Deus sua segura defesa. Nele pondo sua confiança, e aquele que foi então o sustentador do seu servo tem sido a confiança do seu povo em todos os séculos. Em cada crise, o seu povo pode confiadamente declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nos apeguemos confiadamente no Senhor. Confia nele, e Ele tudo vai fazer por ti. Assim como foi Neemias, que se entregou confiando no Senhor, possamos eu e você confiar mais e mais no nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. E aqui estamos finalizando a nossa lição.
Mas antes de finalizar, eu gostaria de deixar um convite para cada um de vós. Amanhã, no dia 8, 9 e 10, teremos um congresso pelas redes sociais, pelas mídias sociais. E esse canal, irmãos, estará aberto desde as 7 horas da noite de sexta-feira, a qual teremos louvores, teremos pregações, e esse trabalho vai ser para honrar o nome do Senhor. Então, estejam conosco nesse trabalho. Convide seus irmãos, junte-se em amigos, entre irmãos, e vamos ouvir um pouco da palavra do Senhor. Sexta, sábado e domingo. Vai ser 3 dias de festa ao Senhor. Mesmo estando em nossas casas, Deus, Ele vai estar conosco. Estaremos honrando o nome do nosso Senhor. Então esteja desde já convidado. Irmãos, eu vou também aqui reiterar o pedido para que nós possamos continuar esse trabalho. Precisamos das suas colaborações. Esse trabalho aqui, precisamos de câmeras, precisamos de microfones, precisamos de um computador e não podemos ir muito adiante quando o nosso amigo e irmão que está nos ajudando voltar ao seu país e levar esses equipamentos. Nós também precisaremos comprar os nossos. Eu convido a você, irmão, que pode nos ajudar. Comparta as tuas bênçãos com a palavra do Senhor. Não é para nós, é para honrar o nome do Senhor. Então eu te convido, aqui na descrição desse vídeo terá uma vaquinha online, ou então você pode ligar diretamente para a minha pessoa, algum do departamento de multimídia, e fazer a tua colaboração, que seja para a honra e glória do Senhor. E desde já eu quero te agradecer. E vamos agora orar ao Senhor mais uma vez, e que seja para o nome de Deus. Oremos. Pai Santo que habita nos alturas dos céus, obrigado, Senhor, por mais uma vez ter nos trazido até este canal e estudado a Tua Palavra. Que essas bênçãos, Senhor, possam estar conosco, que possamos ter aprendido, ó Pai, e fazer mais e mais a Tua santa vontade. Peço-te, Pai, a Tua direção, que o Teu Santo Espírito abençoe a cada um dos nossos ouvintes, e que assim, Senhor, possamos estar sempre juntos, em união, fazendo esse trabalho. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até a próxima semana. Até a próxima semana, não. Até sexta-feira à noite, com o Congresso da Multimídia. Que Deus nos abençoe.